Nós começamos o programa de hoje falando da celebração do meio ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Somos especialmente convidados a repensar a nossa relação com a Terra, com o mundo, com o universo, porque a Terra é a nossa casa comum. Em meio a tanta crise ambiental, a encíclica do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, inspira uma ecologia integral. Esse sempre foi o desejo do Papa Francisco, pensar a ecologia de uma maneira integral, pensar a ecologia no conjunto de tantas outras circunstâncias, fatores e realidades do nosso mundo. E essa ecologia integral exige sim o cuidado com o meio ambiente, a promoção da justiça social, sobretudo naquilo que diz respeito ao mundo no qual nós vivemos. E para a gente conversar sobre isso, nós temos um convidado muito especial. Ele é um jovem doutor em meio ambiente, Murilo Costa Lemes. Bom dia, Murilo, seja muito bem-vindo. E eu sei que você é daqui de pertinho, você é da região do Vale do Paraíba, não é? Isso, bom dia, Padre Catalfo, bom dia você de casa, gratidão pelo convite. Se sou de Taubaté, bem próximo, menos de meia hora aqui de Aparecida, né? Sempre perto da casa da mãe. E justo num dia tão importante, né, falar do meio ambiente, hoje para nós, né, cristãos e para toda a sociedade, é lembrada a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, né, que é algo extremamente importante e atual. Murilo, você fez o doutorado em meio ambiente, né? O doutorado, vamos dizer assim, é o auge do estudo, de uma vida acadêmica, mas o que te levou a escolher o meio ambiente como tema para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional? Sim, eu sempre gostei muito dessa interação entre o homem e o meio ambiente, né? E não uma interação exploratória, né? Mas sim de respeito e de como que as coisas funcionam, realmente se encaixam. E aí então eu me apaixonei muito pela meteorologia, um ramo do meio ambiente, né? Que estuda a atmosfera, os processos que ocorrem nela. E hoje estudar meteorologia é tentar entender o que está acontecendo com o planeta, né? Os impactos das mudanças climáticas, como que elas interagem na vida das pessoas e principalmente dos mais vulneráveis. Então esse sempre foi meu objetivo e minha visão. Você deu o exemplo do meio ambiente, da meteorologia, mas você estava me dizendo, na hora do intervalo aqui do programa, que há várias outras áreas do conhecimento que podem também se relacionar com o meio ambiente. Você pode dar algum exemplo dessas áreas de conhecimento que podem estabelecer relação com a questão do meio ambiente? Sim. A gama é muito grande de áreas que tem relação, né? Porque, por exemplo, um geógrafo ele estuda a interação do homem com o meio ambiente. Alguém que está na engenharia civil, por exemplo, tenta entender melhor formas sustentáveis de construir um prédio ou uma casa, né? Tem oceanógrafos, que o oceano é parte fundamental do planeta Terra, né? Então, a gente começa a entender, e é o que o Papa Francisco sempre dizia sobre uma ecologia integral, é que nós habitamos na casa comum e tudo está interligado. Então a gente tem que ter sempre essa visão para a Terra, para que as coisas sejam harmoniosas e sempre se busque esse equilíbrio. Então todas as áreas, elas chegam até um ponto que tem essa relação com o meio ambiente. Murilo, todo mundo que está em casa sabe que o Papa Francisco fez da teologia integral um assunto importante para o próprio magistério, para o pontificado dele, porque São Francisco também sempre se ligou muito à natureza. Esse ano nós comemoramos os 800 anos da criação do hino de São Francisco, o hino da natureza, louvado sejas, meu Senhor, pelo céu, pela terra, pela natureza, é o cântico das criaturas. Mas esse tema da ecologia,
da ecologia integral, da defesa da natureza. Esse é um tema relativamente recente no diálogo com as políticas públicas, por exemplo. Antigamente não se falava nisso. O que mudou? O que fez trazer de volta esse tema da preservação da natureza? O ponto principal, eu acho que é a velocidade e a intensidade como as mudanças climáticas elas estão hoje, muito além do que era previsto. E aí até querendo falar um pouquinho da Laudato Si, e não tem como falar dela sem lembrar do nosso saudoso Papa Francisco, que foi de uma sensibilidade muito grande no tema e uma humildade muito grande que ele sempre pregou a vida inteira da escuta, né? E isso nasce, essa preocupação dele principalmente nasce de uma conversa com um bispo em que tinha um trabalho pastoral indo de ilhas em ilhas. E de repente, no trajeto, ele vê uma árvore emergindo do oceano. E aquilo causou um choque, né? Um estranhamento muito grande. E ele perguntou então para a pessoa do barco, que disse que ali era uma ilha e que não era mais, porque o aumento do nível dos oceanos, que não é igual em todo o planeta, né? Tem regiões que o nível do mar já subiu mais do que outras, e essa é uma característica muito forte das mudanças climáticas, né? Efeitos diferentes em lugares diferentes. E ele percebeu que ele deveria escrever algo sobre aquilo, porque as coisas estavam acontecendo e a igreja também deveria participar com a mesma preocupação que há 800 anos atrás São Francisco de Assis teve numa visão muito futurista, né? Então, eu acredito que os efeitos que a gente tem sentido no dia a dia têm levado cada vez mais as pessoas a refletirem sobre o tema. Às vezes, Murilo, a gente pode ter um pouco aquela tentação de dizer que ou isso não é problema meu, a defesa da natureza não é um problema meu, ou que eu não consigo interagir. Mas a gente sabe que não é verdade, né, Murilo? A gente sabe que há ações, às vezes muito simples também, que nos ajudam a assumir esse engajamento na defesa da natureza. Você consegue dar alguma sugestão para quem está lá em casa, alguma sugestão muito prática do que é possível fazer para a gente proteger a natureza, para a gente se unir a esse tema tão importante da casa comum, da defesa do mundo criado? Uhum. O Papa Francisco costumava dizer que quando a gente não consegue enxergar um culpado, todos somos culpados, né? Ele falava muito na questão da migração sobre isso. E eu vejo que, além da gente ter voz ativa nas questões públicas, cobrar empresas privadas a respeitarem as leis ambientais, né? E batalhar por isso, existem muitas práticas, as já conhecidas, de separar o lixo e tudo mais em casa, mas plantar uma árvore é algo que a gente às vezes acha que é tão simples, mas tem um poder muito grande. As árvores, elas ajudam muito no combate ao aquecimento global, porque elas absorvem esse gás carbônico que está em excesso na atmosfera. Então, elas talvez sejam uma das principais ferramentas que a gente tem nas mãos. Então, se você tem um quintal, extremamente positivo plantar uma árvore, principalmente frutífera, vai aproveitar os frutos ainda, sombra para a criançada, né? E existe uma prática muito boa, que é o ciclismo. O ciclismo diário, substituir o carro, talvez fazer até viagens de ônibus mais, porque a gente está tirando principais meios poluidores e a gente melhora não só a percepção em relação à cidade, eu vou estar interagindo mais com a cidade, eu vou entender quais as áreas mais quentes e mais frias que precisam de mais árvores, áreas mais ou menos seguras, e eu posso cobrar mais o poder público sobre isso. Eu vou fazer parte da cidade e da vida dos meus irmãos, eu vou estar em comunidade. E além disso, melhora a saúde, desafoga o setor de saúde, né? Então, o ciclismo, a utilização da bicicleta é algo que está ao alcance de todos e é uma poderosíssima ferramenta. Então, existem inúmeras práticas. O próprio santuário, através do projeto Arvorecer, que já reflorestou uma área muito grande com plantas nativas, né? Então, isso está ao nosso alcance, né? A gente pode também lutar com isso e não ficar apenas de braço cruzado esperando do poder público ou de empresas, né?
Quando a gente era criança lá no colégio, e eu imagino que muitos de vocês fizeram isso também na aula de biologia, a professora deixava a gente plantar o grãozinho de feijão ali no algodão com água para ver aquilo brotar, né? Claro que quando a gente fala de educação ambiental, é muito mais do que isso, né? Você listou várias questões que estão ligadas a isso, mas explica um pouquinho para a gente o que é a educação ambiental tão em voga nos dias de hoje. Sim, é uma ferramenta que tem que ser colocada em prática desde de novinho, né? Ter aquela percepção que a gente está vivo aqui porque tem um oceano que está num equilíbrio perfeito, que produz oxigênio através das algas, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente cuida. Então, por exemplo, acho que hoje todo mundo tem um celular no bolso, né? E ninguém pega o celular e taca no chão, por quê? Porque sabe que vai quebrar. Então, às vezes a gente entende uma tecnologia que não é tão essencial à vida, importante nos dias de hoje, mas não é essencial à vida, mas não cuida. Então, entender como funciona a natureza, como que se dão as relações no meio ambiente, é fundamental para o cuidado. E hoje eu posso dar um exemplo bem prático, que no município de Taubaté, as irmãs franciscanas do Coração de Maria, elas têm desenvolvido no quintal do convento da casa delas, e eu comecei a fazer parte recentemente, também uma atividade de reflorestamento, e também uma atividade interligada de compostagem, horta orgânica para a comunidade. E isso vai chegar a um ponto, quando tudo estiver preparado, que vai estar acolhendo pessoas da comunidade, escolas, para que seja mostrado e educado do ponto de vista da ecologia integral. Entender que não é só cuidar do meio ambiente, mas também cuidar de ter uma economia mais justa, mais inclusiva, de realmente viver em comunidade e levar o maior mandamento que Cristo nos deu, que é amar o próximo. Amando o próximo, a crise ambiental, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue reverter esses efeitos que a gente vive hoje. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente, a nossa alegria de ter aqui no estúdio o Murilo, que fala sobre a ecologia, que fala sobre a defesa da vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho e que a natureza continue fazendo parte da nossa vida, Murilo. Sim, eu que agradeço. Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado. É a alegria de cuidar da vida, é a alegria de preservar o que é de todos e nessa certeza nós trazemos sim a alegria de construir um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. E o Santuário Nacional é esse espaço tão especial de encontro, de fé, mas também de cuidado com a natureza. E quem está à frente desse trabalho aqui no santuário é a Ana Luísa. Ela é a gerente de conservação e meio ambiente, ela é responsável pela gestão das áreas verdes aqui no santuário e ela ajuda a cuidar também lá da horta do convento. Seja bem-vinda, Ana Luísa. É verdade, viu, Padre Eduardo e Ana Luísa tem um trabalho imenso aqui no Santuário Nacional, essa horta. E não só isso, você que chega ao Santuário Nacional, você sente uma casa tão maravilhosa, mas é porque ela é cuidada, começando pela terra. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pela oportunidade. Que maravilha. Ana, eu vi que o Santuário Nacional, ele tem uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Conta um pouco para nós dessa parceria. Bom, essa parceria começou em 2016, né? Os administradores, os religiosos do santuário, a gente sabe que tem uma conexão muito forte com a natureza, já era trabalhado, já era feito o plantio de árvores, o cuidado com o paisagismo, mas 2016 foi um ano depois do lançamento da encíclica Laudato Si, né, pelo Papa Francisco. Então, nosso saudoso Papa Francisco, né? Então, isso impulsionou ainda mais o desejo dos administradores da época de aumentar esse trabalho, torná-lo maior, de uma forma mais planejada, mais técnica, né? E aí buscou-se a expertise da SOS Mata Atlântica, que é uma organização não governamental,
cuja finalidade é recuperar a Mata Atlântica. Então foi uma parceria de sucesso, né? Conseguiu plantar aí mais de 500 mil mudas, né? Que entrou na história aí de Aparecida, né? Olha que maravilha. Mais de 200 hectares, né? Você imagina mais de 200 hectares, quase 300 campos de futebol, né? Uau. Só para ter uma equivalência diária. Pra gente ter uma noção, né? E foi uma parceria de sucesso. Uma parceria de sucesso. E como foi planejado esse reflorestamento das áreas aqui do santuário? Porque tem muitas áreas que as pessoas nem conhecem, né? Sim, sim. Foram áreas rurais, inclusive, né? E a gente pensa que plantar árvore às vezes é fácil, né? A gente até vê na televisão um helicóptero voando, vamos jogar sementinho do helicóptero, da Asa Delta. Mas exige técnica, né? A gente aprendeu muito isso com a SOS Mata Atlântica, foi feito um trabalho de pesquisa. A SOS Mata Atlântica até chama de restauração ecológica, né? Porque o reflorestamento em si, pode chamar de reflorestamento também, mas o reflorestamento em si você vai e planta, independente da espécie. A restauração ecológica é tentar aproximar ao máximo do que era antes, do que era a Mata Atlântica antes. Então esse planejamento envolveu um estudo das espécies, quais espécies se desenvolveriam naquele solo, qual era a degradação daquele solo, porque eram solos degradados, né, por cultura, agricultura, criação de gado, então teve que estudar aí para identificar que tipo de adubação, quantidades, né, para preparar aquele solo para a semente. Depois foram definidas as sementes, desenvolvidas lá no que eles chamam de CEF, que é o Centro de Experimentos Florestais, em Itu, da SOS Mata Atlântica. E aí, depois que essas mudas vieram desenvolvidas, aí sim que elas foram plantadas no solo. Ana, que máximo isso! Gente, olha que legal! Ou seja, foi feito um estudo, né, nas terras do Santuário Nacional para saber que terra que mata que existia, né? O que aconteceu, tipo um histórico, qual né? a muda se desenvolveria ali. Qual a muda se desenvolveria ali. Quais espécies, você sabe dizer pra gente? Que já... Olha, são mais de 100 espécies. Nossa, né? são muitas. Mas tem uma técnica também para escolher as espécies, porque a SOS encontrou um solo degradado, vazio, como se fosse um pasto, né? Então, muita incidência de sol. Então, priorizou-se as espécies chamadas pioneiras, que têm mais facilidade em sobreviver na claridade, no sol. Então, por exemplo, guapuruvu, paineira, embaúba, são espécies mais altas, né, que resistem ao sol. Elas produzem sementes, ajudam ali a fertilizar aquele solo de uma forma natural. E para que outras espécies que precisam de sombra fossem plantadas posteriormente. Porque as pioneiras, elas são mais resistentes, mas elas duram menos. Elas duram aí de 10 a 30 anos. Então, depois tem que, né, na diversidade de espécies, plantar as outras espécies que a gente chama de secundárias ou clímax, que duram muito mais. Elas podem ser até centenárias. Só que elas precisam de sombra. Então, as pioneiras fizeram sombra, né, prepararam todo o ambiente para depois serem plantadas as espécies secundárias ou clímax. Então é toda uma ordenação da natureza, né? Que trabalho essa diversidade, incrível. né? Sim, Ana. E como que você e a sua equipe trabalham para a manutenção disso tudo? Depois tem um trabalho de manutenção também, né? Manutenção tem que ter o cuidado aí por 5, dependendo a 10 anos, de 5 a 10 anos. A SOS começou com essa manutenção. Aí dá 5 anos a gente entra, né? A gente aqui do santuário entra. Com limpeza de plantas invasoras, né, porque essas plantas podem sufocar as mudas, tratamento de pragas, retirada de formigas, se precisar uma adubação nova a gente faz, reposição de alguma espécie ou outra que não vingou. Basicamente é esse trabalho que a gente faz, né, muito de observar. Isso é fundamental, né, observação e respeito ao tempo, né? Sim. Nossa, Ana, é um trabalho que é de tempo, é de dedicação, é de conhecimento de vocês. Sim. Olha o tamanho do conhecimento, da habilidade, da capacidade que vocês têm para fazer todo esse trabalho que deixa o planeta mais, né, mais saudável, né, mais vivo. Para todos nós. Para todos nós. Ana, e os impactos que tudo isso causa? Conta um pouco para nós, que eles causam. Os benefícios, né, que trouxe, ou os impactos positivos, né? De imediato, como o Murilo citou ali, né, a absorção do gás carbônico, né? A gente está passando por um momento de aquecimento global.
E o verde, as árvores, elas fazem a fotossíntese, que é justamente tirar um desses gases que gera aquecimento, que é o gás carbônico. Então, ela faz a fotossíntese, deixa o ar mais puro, mais fresco. A volta de produção de água, como, né? A árvore, ela absorve a água de chuva e, através disso, infiltra e alimenta os lençóis freáticos. Então, a equipe que circula bastante ali nas fazendas, nas áreas rurais, começaram a reportar, olha, está aparecendo água, voltou aquela nascente, coisa que há anos a gente não via, né? Que a água também é um tema, né? É claro. A água disponível, o Brasil tem muita água, mas a água disponível é pouca, né? A gente sabe disso. E por conta de aquecimento, de poluição e tudo mais. Então esse foi outro benefício. O outro benefício foi a volta da fauna, né? O lobo-guará, que é um animal em extinção. Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes pessoalmente, então não é mentira. É verdade isso. Tirei foto até, então são vários os benefícios, né? Olha que interessante. Que é uma bonito. alegria a gente ver o retorno que a natureza traz pra gente, né? Muito Basta grande. cuidar e ela traz de volta automaticamente. Ana, o seu trabalho é um trabalho muito bonito, importante, fundamental, né? À frente desse projeto aqui no Santuário Nacional, sendo que a Casa da Mãe, ela é o retrato da fé, né? Ela transmite a fé, e a fé, ela é colocar em prática, né, todo esse trabalho. E nós aqui do Santuário Nacional desenvolvemos, nós temos também, né, para você que quer acompanhar melhor essa fala da Ana, que é tão importante, que a gente conhece, se aproxima mais desse trabalho, você pode acessar a12.com/Casa Comum. Nesse site, nesse nosso portal, nessa página, você vai saber todos os movimentos, né? Desde o trabalho com o lixo, com a educação, o hotel verde, as áreas verdes, a preservação. Você acessa, você vai ter lá todo o conteúdo. Você está vendo agora, ó, na nossa tela, Santuário Nacional cuidando da Casa Comum. Então, neste espaço, você tem, né, a primeira aí já começamos com uma mensagem do Papa Francisco, né, já alertando a gente que se Deus deu para nós, né, esse jardim, a gente não pode deixar para os nossos filhos um deserto. Então é a preocupação do Santuário Nacional com o meio ambiente. E aí vai ter cada retrato aí dos esforços, né, dos trabalhos ambientais com tudo. Rio Paraíba do Sul, pertinho aqui de nós, né? Sim, foi uma contrapartida também, um benefício que a gente teve com esse projeto, né, que o Santuário ele investiu na recuperação da Mata Atlântica e ganhou alguns projetos socioambientais. Um deles foi participação do Observando Rios. A SOS Mata Atlântica monitora vários rios que estão ligados à Mata Atlântica e ainda não monitorava o Rio Paraíba. Então ela fornece kits para 2 grupos voluntários, né, Guaratinguetá e Aparecida, monitorar a qualidade do Rio Paraíba mensalmente e divulgar, né? O objetivo é divulgar essa qualidade da água para a atenção dos governantes, da mídia, né, e tomada de ações em cima disso, que a gente sabe a problemática dos rios também, né? Sem dúvida, nossa, é fundamental. Ana, muito obrigada, parabéns por todo o seu desempenho, pelo trabalho seu e de toda a equipe, a SOS Mata Atlântica também, né, que desenvolve e estão em parceria com o Santuário Nacional, a todos que estão envolvidos, né, de maneira direta e indireta. É muito importante a gente saber, é importante a gente conhecer para a gente começar a perceber todo o movimento, né? Que tudo que é bonito não cai só do céu, também nasce da terra e das nossas mãos. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, realmente é um trabalho grande, né? Não sou eu sozinha, toda uma equipe por trás. E é importante para o devoto saber que quando ele vem aqui e colabora, né, ele também está ajudando a colaborar com o meio ambiente. Perfeitamente. É um dos trabalhos do santuário. Exatamente, estamos todos juntos, né? Isso. Obrigada, Ana, mais uma vez. Eu agradeço. Muito bom, né, gente? A gente aprender. Então, você que faz parte da família dos devotos, você que contribui, você que acompanha a TV Aparecida, sabe dessa importância. Bom,